Agora vamos para aulas de fios, tudo sobre os fios que a gente utiliza na extensão. Eu tô aqui com o e-book aberto, eu vou lendo ele e vou explicando para você. Na primeira parte, vamos falar um pouco da composição dos fios que a gente utiliza. Ele é feito de PBT, que é um tipo de plástico, até deixei escrito aí, né, no seu e-book. É um tipo de plástico e também, além desse plástico, a gente tem os enchimentos, os corantes, os fios. Por isso que hoje a gente também tem uma variação de cores, né? Você vê que a gente encontra hoje fios coloridos, fios marrons e o fio preto, que é o corante que vai na composição ali. De uma marca para outra, o que muda é a qualidade desse PBT, né? Que é um tipo de plástico. Pode ter uma qualidade melhor, menor, a espessura também conta muito, a curvatura também, é tudo que você vai aprender aqui agora. Falando um pouco sobre curvaturas. Vou deixar para você aqui uma tabelinha no vídeo para você ver. Dentro do e-book também tem essa tabela com todos os tipos de curvatura. Eu coloquei para você aí todos, mas eu vou falar de uma forma comercial, o que a gente utiliza no dia a dia, né? Os fios mais utilizados são o C, curvatura C, CC e D. Na hora da aplicação lá, do mapping, você vai entender o que muda entre uma curvatura ou outra. Mas basicamente a curvatura, que é assim, ou mais acentuada ou não, vai definir também o que você quer trazer para o olhar da sua cliente, né? O tipo de olhar. Um olhar mais marcante, então mais curvado. Um olhar mais natural, elegante, menos curvado. E hoje também a gente tem essas curvaturas diferentes, que são essa L, né? L+, tem também a curva, outro tipo de curvatura, que é aquele efeito delineado, que eu vou deixar uma foto aqui para você ver, que é um tipo de curvatura nova e diferente que está vindo no mercado agora. Falando, ó, já falamos de curvatura, agora vamos falar de espessuras. O fio, ele tem espessuras, que seria tipo, a espessura dele ali. A gente tem, né, coloquei aqui no seu e-book, as espessuras que você vai encontrar, que é o 0,05 milímetros, 0,07 milímetros, e daí vai aumentando, 0,10 milímetros, 0,12, 15, 0,20. Olha, o que muda? Quanto mais fininho, você vai dar um ar mais natural para cliente. Quanto mais espesso, né, espessura maior, dá uma densidade maior, deixa ele mais preto. O que acontece? A gente não trabalha igual, eu não vou te ensinar a fazer técnica de volume russo, porque a gente vai fazer técnicas de fio tecnológico, que vai ser muito mais fácil e prático de fazer, né? Você vai ver que os fios tecnológicos, eles vieram para revolucionar mesmo as técnicas, por isso que fala técnicas revolucionárias. E falando de espessura, dentro dos fios tecnológicos, você vai ver que tem espessura 0,05, que são mais fininhos, 0,07, que são fios que você pode usar vários ao mesmo tempo, que não vai pesar nos cílios naturais da cliente. Agora, para fazer um fio a fio, você já pode usar um 0,15, 0,20, 0,25, porque daí o que acontece? Eles são um pouco mais espessos, porque você coloca um fio a cada fio natural, para não pesar nos cílios da cliente. Você vai ver também na hora que eu for falar de fios tecnológicos, sobre um pouco mais, eu vou explicar um pouco mais sobre fios elipse, que é uma nova tecnologia de fio, que também facilita muito mais na hora da aplicação e a durabilidade é muito maior, porque é um fio que ele tem uma espessura, né, tipo assim, de 0,25, só que ele não tem o peso do 0,25, isso que é o mais incrível. Mas vamos deixar, né, vamos focar aqui na questão de espessuras, para você ver como tem vários tipos de espessuras também. Agora vamos falar dos tamanhos. Dentro da extensão também de cílios, você tem vários tamanhos, desde os 5 milímetros, que é o tamanho dele, né, o comprimento dele, até 18 milímetros. Você vai ver dentro do e-book a tabela. Só que você vai encontrar aí no comércio de forma mais fácil a partir dos 7 ou 8 milímetros até mais ou menos o 14, 15. Não muito mais que isso, até porque ao longo da evolução dos cílios, foram vendo que fios muito longos não tem tanta durabilidade. Você vai ver na hora que eu explicar sobre as técnicas revolucionárias que, na verdade, o ideal é você usar fios menores, porque daí não tem aquele peso, né, no olho e vai durar muito mais. E dentro quando você faz extensão dos cílios, você utiliza, na verdade, vários tamanhos. Tem gente que acha que você usa um tamanho só. Que tamanho que você usou? Tamanho 10? Tamanho 11, 12? Não. Na verdade, para a gente criar uma harmonia no olhar, a gente utiliza vários tamanhos, que a gente faz um mapa. Então, cada partinha do olho vai um tamanho diferente de cílios, tá bom? Então, é isso em relação aos tamanhos. Daí, aqui dentro do e-book eu também deixei, falando um pouco já, né, para você já
começar a se familiarizar aí com os fios tecnológicos, falando sobre o fio elipse. Qual que é a diferença do fio elipse com o fio tradicional, que é um fio, né, o antigo fio que a gente utilizava, que ainda tem profissionais que utilizam, porque não, às vezes não tem essa informação dos fios novos, dos fios tecnológicos. O fio tradicional, você vai ver na imagem que eu vou deixar para você aqui, que ele é um fio arredondado. Ele não encaixa no fio natural. Vou deixar até um videozinho para você ver. Agora já o fio elipse, ele é achatado. Ele é um achatado que você não percebe. E ele encaixa no fio natural, é incrível. Esse encaixe faz com que a extensão dure muito mais, seja muito mais leve e macia. Então já para você ver como os fios tecnológicos são totalmente diferenciados. Principalmente se você souber fazer a aplicação correta. Daí também eu coloquei aí um pouco já dos fios tecnológicos, que tem aí o 3D. Dentro da apostila você vai ver uma foto, eu vou deixar aqui para você também. Que é na verdade é o 2D e o 3D. O 2D é conhecido como fios Y. E daí vem o 3D também. Que são fios tecnológicos, para você já começar a ver aí. Eu vou mostrar depois para você, vou te mostrar ali, né, a questão da qualidade. Mas é um fio que ele já é pronto, ele já vem. Ele é um fio que ele tem a base achatada e se divide em três. Ou se divide em dois, criando uma densidade maior, como se fosse mesmo um antigo fã. Só que o fã, você tem que pegar na mão, você tem que fazer ali. Às vezes ele fica, um fica de um tamanho, outro fica do outro, fica totalmente desproporcional. Agora o fio tecnológico não. Você vai dar uma proporção, né, vai deixar um olhar bem igual um ao outro. É outra vida. E daí mais embaixo eu coloquei um pouco da diferença entre os fios, para você entender. A gente tem o fio efeito mate. O que é o efeito mate? É o efeito natural, é um fio que não tem brilho. Ele não tem verniz na composição, então ele não traz aquele brilho, ele traz mais naturalidade para o olhar. Daí também tem o efeito gloss, que daí sim, ele é um efeito mais brilhante, que a gente chama de efeito rímel, porque realmente ele parece ter um brilho no olho, assim, não brilho de glitter, mas assim, ele dá um espelhamento ali, que é tipo, ele tem mais verniz na composição. Daí eu já falei um pouco dos fios cônicos, que são os fios tradicionais, que são arredondados, que a gente não utiliza mais, pelo menos você que está dentro desse curso aqui não vai mais utilizar, ou se está começando não vai utilizar, porque você já vai começar aí nas técnicas revolucionárias. Daí vem o fio elipse, que eu já expliquei um pouco sobre ele, que daí ele, além dele ser achatado, ele é muito mais leve, ele é muito mais macio. Daí dentro do elipse tem o elipse flat. O que é o elipse flat? O elipse flat é um fio que ele é único, só que bem na pontinha ele vira como se fosse uma tesourinha, ele vira dois. Por que ele é assim? Porque daí ele dá um ar de macio na pontinha. Sabe quando você olha para os cílios da pessoa, você fica, nossa, parece um cílios natural mesmo, né? Aquele efeito que a pessoa tipo, tá de extensão, tá com o olho bonito, mas tá aquele cílios parece natural, porque a pontinha ela se divide em duas, então ela fica mais fininha bem na pontinha, criando uma sensação de mais macio, de mais leve, de mais delicado. Então, que são elipse flat. E daí, por último, eu coloquei aí, que eu já expliquei também um pouco, que a gente chama de fios pré-made. Pré-made, né? Que ele já vem pronto. Ele já é um fio que, tipo assim, ele é único e se divide em 2, 3, 4, 5, 6, que daí a gente chama de 2D, 3D, 4D, 5D. Então, isso é um pouco sobre os fios para você entender. Então, a gente falou um pouco da composição, dos tamanhos, das espessuras e das curvaturas. Você vai ver que para você fazer uns cílios, você tem que entender tudo sobre isso, sobre curvatura, sobre espessura, sobre tamanho, porque na hora de você fazer os cílios, você vai unir essas informações e criar um efeito pro olhar da sua cliente. Porque extensão de cílios não é só colar fiozinho, é você realmente criar um efeito no olhar, você harmonizar aquele olhar. Você dá aquela sensação de, nossa, que linda. Porque hoje em dia, se você começar a estudar o mundo da extensão de cílios, ele está se transformando. Cada vez mais as clientes procuram por naturalidade, aquela beleza, aquela harmonização, né? Tá tão em alta aí a palavra harmonização, porque as pessoas querem harmonizar tanto o rosto, o corpo e, consequentemente, o lábio, os olhos. E a gente tá na papel dos olhos, harmonizar. Não deixar aquela coisa pesada, muito densa. Até no meu perfil no Instagram, né, com muita gente me segue, sempre fala, nossa, seu trabalho é tão assim delicado, harmônico, tipo, traz uma beleza, uma elegância, né? Mas assim de sofisticação, e é isso que você vai aprender aqui. Com as técnicas revolucionárias, usando fios tecnológicos, que são as últimas aí tecnologias que estão sendo lançadas, você vai conseguir criar esse olhar para sua cliente, juntando essas informações aqui do fio. Que nessa aula é para te ensinar dos fios para você ver como dentro de fios de extensão, como tem tanta
possibilidade. E daí também vou deixar aqui uma fotinho pra você, porque como eu já falei dos fios coloridos, pra você ver que também, pensando nas loiras, né, nas mulheres que têm olho muito claro, tem os fios marrons, que traz mais naturalidade ainda. E dentro dos fios marrons ainda você encontra tons, tonalidades de marrom. Olha que legal. E daí vem os fios coloridos, pra ter aquela brincadeira, né, no carnaval, ou às vezes numa festa, a pessoa quer pôr um brilho, quer pôr uma cor. Tá certo? Então, em relação aos fios é isso. E bora para a próxima aula.